No estudo anterior, nós vimos que permanecer em Cristo é muito importante para a nossa espiritualidade. Mas como isso acontece na prática? Nós vamos entender no estudo de hoje. Agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Como é que tá? Você está passando a primeira semana de 2024? Igual, né? Trabalhando? Correndo? Ou tá de férias? Tá curtindo a família? Tá visitando a família? Coisa boa. Aproveite, desfrute. E aí? Você já fez aí, já mandou para a Esperança o textinho aí, espiritualidade, a palavra? Está fazendo o estudo, já começou? Vai devagar, tá bom? Porque aqui começa a fazer no WhatsApp, então vai tranquilo, medita, vai naquele, né, de absorver o que nós temos. São 4 lições, elas são extensas, mas são 4 lições que nós vamos trabalhar aí a cada semana. Se você ainda não mandou, lembra, se você está chegando aqui pela primeira vez, no programa Escola Bíblica de férias, nessas férias, nós estamos fazendo um estudo através da nossa Escola Bíblica Digital, com a nossa instrutora bíblica digital, a Esperança. O número para você mandar o recado no WhatsApp, você vai estudar pelo WhatsApp, é o 129-8200-0062. Vamos lá, 129-8200-0062. Escreve lá, espiritualidade, no WhatsApp, né? Escreve lá e aí você já vai receber o estudo de como você desenvolver sua vida espiritual, que é o nosso estudo nessas férias de janeiro, porque aí você está onde você estiver, pode estar fazendo, está de férias, viajou, você pode fazer pelo WhatsApp, tá bom? E além disso, você pode também estudar com outra pessoa, tá bom? Só mandar o recadinho aí que a nossa Esperança vai te ajudar, a nossa instrutora bíblica virtual. Combinado? Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê iluminação, porque vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, através desse recurso que a gente tem, que é estudar a Bíblia através do WhatsApp. Uma bênção quando nós usamos os recursos tecnológicos para compartilharmos a mensagem de salvação. E é isso que a Novo Tempo faz. Obrigado a você que é um anjo da esperança, você que acredita nesta mensagem. Graças a você, nós conseguimos, em 2023, aumentarmos a capacidade da nossa instrutora bíblica virtual, da nossa Esperança, e agora conseguimos alcançar mais pessoas diariamente para estudar a Bíblia. Vamos orar para que o Senhor esteja conosco agora. Pai, obrigado pela mensagem da Tua Palavra. De todas as formas, o Senhor quer que a gente conheça os Teus propósitos para a nossa vida. Abençoa cada um dos nossos telespectadores nesse ano, as decisões, os desafios, alguns que talvez já nesta primeira semana tenham encontrado muitas dificuldades, tiveram nos últimos dias perdas, têm enfrentado problemas, recebido notícias ruins, que a Tua mão, a Tua graça abrace cada um deles. Aqueles que chegam aqui e estão pela primeira vez estudando, procurando conhecer, que o Senhor os abençoe, eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a Bíblia. Vamos, mais uma vez, continuar estudando, como eu mencionei, ainda que a gente esteja estudando através de um recurso tecnológico. Nosso grande objetivo é abrirmos a Palavra de Deus. Durante essa semana, estamos estudando, estamos entendendo um pouquinho mais
Quais são os propósitos que o Senhor tem através da nossa vida, como desenvolvermos nossa vida, olhando para a vida como um todo, nossa vida espiritual. Ontem eu mencionei, terminei dizendo, se você deseja aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, vamos relembrar rapidamente, nós vivemos num mundo em que 13 inimigos afastam nossa meditação pessoal, o ruído, a pressa, as multidões. Deus colocou em nosso interior a necessidade de estarmos ligados a Ele. Precisamos permanecer em Cristo se nós quisermos ter uma vida completa. E nós exploramos o texto de São João, capítulo 15. Permanecer em Cristo significa viver ligado a Ele, através da sua palavra, através da confissão, porque eu sou impressionado por sua palavra e aí eu me abro diante dele. E através da vida eu vou produzir os frutos. É assim. Aquele que lhe permanece, aquele que fica, aquele que continua no Senhor, sempre estará sendo impressionado por sua palavra, vai reconhecer as suas limitações diante do Senhor e vai produzir frutos. O resultado de estarmos ligados a Jesus é que manifestaremos uma vida semelhante à dele, não importa qual seja a circunstância que a gente esteja. Dentro daquilo que eu falei, a gente olha de forma integral a nossa vida. Vamos na sequência, como desenvolvermos isso na prática. Filipenses capítulo 2, verso 13. Quero ler com você. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A palavra efetuar aqui originalmente é energia. E a ideia de energia aqui é como uma corrente energizando um fio, levando até uma lâmpada acesa. É Deus quem efetua, quem nos dá. E quando a gente fala de energia, a gente tem que pegar bem a palavra, né? Eu estou aqui no estúdio, por exemplo, a gente tem vários refletores dando a iluminação correta para que a melhor imagem chegue até você. Agora, o que fez com que a energia chegasse nesta lâmpada? Se conduziu, saiu de lá, né? Gerou lá nas hidrelétricas, foi gerada e foi chegando até aqui e a gente interrompe, porque pode ser apagado, interrompe, mas quando eu ligo, chega até aqui. E o texto bíblico está dizendo que o Senhor é que produz em mim a energia, Ele que vai me motivando, o querer como realizar. E a pergunta é, o que eu tenho vontade de fazer? Vou tentar exemplificar. Você já teve aquela motivação, tem uma atividade para fazer de manhã, uma coisa boa. Eu lembro quando a gente era criança, que a gente ia para a casa dos meus avós e era um momento inédito, extraordinário. Arrumava a mala, a gente nem dormia aquela noite, esperando até o outro dia, ia até a rodoviária, pegava um ônibus. Aquela viagem que a gente faz de 1h30, 2 horas hoje, parecia uma viagem interminável, mas a gente pulava da cama, animados, e vamos lá. A gente era motivado, tinha o querer e realizava aquilo que era o querer. Agora, às vezes, quando tinha que ajudar o pai no outro dia, né? Eu lembro que meu pai tirava férias, sempre ele arrumava alguma coisa para fazer em casa e nós éramos os assistentes. A gente tinha que ir no ritmo, né? E vamos lá. E a gente ficava o quê? Enrolando. Você já teve essa motivação? O querer e o realizar fizeram parte de você? Quando a gente fala sobre vida num todo, dimensões espirituais, físicas, o Senhor é que produz em mim, através do Espírito Santo. A gente falou ontem, o Espírito, a gente vai explorar um pouquinho mais isso. É o Espírito Santo que vai gerando isso em mim. E eu estou falando para você hoje que talvez esteja desanimado. Alguma coisa ao longo do caminho te desapontou. Alguma coisa te decepcionou. Você que talvez faz parte de uma comunidade religiosa, alguma coisa tirou essa motivação.
deixa que o Espírito Santo motive você, ou seja, gere em você essa energia, o querer fazer e o realizar. Porque é o Senhor que dá essa motivação. Bom, vamos na sequência aqui. Deus deve operar em nós antes de operar através de nós. Porque aí a gente vai fazer exatamente o que Ele tem que fazer. Eu quero te propor, eu já falei isso aqui, ler o contexto para a gente entender o texto sempre é benéfico. E eu quero convidar você a voltar um pouquinho, tá? Capítulo 2, a gente citou o verso 13, mas eu quero voltar lá no verso 5, porque está dentro do contexto que faz a gente entender. Olha só o que o contexto está falando. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. 2,6. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Voltei aqui, verso 10 e 11 agora. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí ele vem o verso 13, que foi o verso que a gente leu. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, verso 14. Ele começou a falar tudo isso lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele vai dizendo, o texto que a gente leu. Agora eu quero sistematizar a análise desse texto. Porque para que eu tenha a energia que vem do Senhor através do Espírito Santo, ou seja, Ele que vai realizar em mim o querer fazer e o fazer as coisas, para que isso aconteça, eu preciso ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Fica claro isso para você? Porque se eu não tiver o mesmo sentimento, e a gente vai ver agora na sistematização do texto, se eu não tiver esse mesmo sentimento, o Espírito Santo não vai conseguir trabalhar em mim. O convite de ontem foi: permaneça em Cristo. Permaneça, fica em mim, continua em mim. Mas como é que eu permaneço? Como é que eu faço para permanecer nele, para ficar nele? Aí ele vem, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo, por isso, por isso, por isso. E aí você vai ter energia para realizar as coisas. Vai ter energia para fazer, vai querer e vai realizar. Está claro isso para você? Eu consegui explicar o texto de uma forma como para você entender? Que às vezes você acha que está explicando, né? Você não está explicando. Então, se eu estou falando para você que atendeu o convite ontem, quer permanecer em Cristo, quer ficar nele, eu quero te convidar agora. Olha, para você ficar nele, tenha o mesmo sentimento de Jesus. E tendo o mesmo sentimento de Jesus, você vai ter a energia que vem do Senhor para querer e para realizar. Porque é Ele que vai fazer isso. Porque eu, naturalmente, não vou querer. É isso que eu tenho que entender. Ele é que vai fazer. Lógico que eu tenho aqui meu papel. E meu papel é ir a Ele. É ter esse sentimento. Ficar nele. E aí isso vai acontecer. Porque a minha natureza é contrária a essa. Vamos entender isso de forma sistemática. Os 3 passos aqui, só para
de forma a ficar mais claro. Os 3 passos para a gente submeter à vontade do Pai, para ficar nele e receber a energia dele, que foram os 3 passos por Jesus. Primeiro, ele desistiu da igualdade. Quando ele assumiu a natureza humana, ele, diz o texto 2, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele limitou a sua natureza divina e ele decidiu, Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. E aí vem para a gente reflexões importantes. Às vezes a gente acha que nós sabemos o que é melhor, é da forma como a gente faz, e a gente não para meditar. A gente leu ontem, né? Medita nessa lei de dia e de noite. Veja, e aí você vai ser bem-sucedido em todas as coisas. Primeira coisa, limite-se. Vejam só o que Jesus fez. Ele poderia ter usado o seu poder, só que daí ele não cumpriria a sua promessa. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. O ano está começando, você tem planos, você tem objetivos. Diga para o Senhor, Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Diante das situações incompreensíveis, confie e entregue-se a Ele. Você não tem o hábito de ler, o hábito de buscar, o hábito de... não tem contato com a Bíblia, eu quero te convidar. Agora se renda. Se renda. Não. Ali eu digo assim, não sou eu agora, é o Senhor que vai cuidar. O Senhor não está tirando de mim, minha autonomia, não é isso, tá? Não está tirando minha identidade, não é isso. Mas o Senhor preserva minha identidade, minha autonomia, mas trabalha através de mim. Olha só o que o texto diz na sequência. O segundo passo de Jesus, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Desistiu da igualdade e agora se esvaziou. Eu me rendo. Desafio para a gente, hein? Desafio. Se esvaziar e ouvir o que o Senhor tem para me dizer. E dizer assim, Senhor, eu sou teu servo aqui, fala para mim agora. Fala para mim. Por favor, eu quero... Lembra? Eu só vou desenvolver minha vida, só vou viver a vida realmente se eu tiver esse esvaziar-se. E aí o Senhor vai conseguir falar. A minha dimensão espiritual, que integralmente está ligada à física e emocional, ela vai poder ser usada porque eu estou me limitando, né? Não quero ser igual a Deus, quero ser vazio das minhas vontades pessoais. Tá? Terceiro, ele foi obediente. Ele foi obediente até a morte, diz o texto. Até a morte e morte de cruz. Lembra, às vezes a gente confunde que a obediência é algo que eu faço para conquistar. Não. Eu faço porque eu fui conquistado. Veja o que Jesus fez. Ele se limitou, ele se esvaziou e aí o Senhor, né, ele foi obediente ao Senhor até a morte e morte de cruz. Ele não estava fazendo para conquistar, não. Ele estava fazendo porque o Senhor estava controlando a vida dele. Eu quero falar para você que talvez tenha dificuldade hoje. Você é seletivo no texto bíblico quando o Senhor está dizendo alguma coisa que você tem que fazer, que é diferente daquela que você pensa. Você diz, não, isso não. Se limite, se esvazie e seja obediente como foi Jesus Cristo. Os caminhos que o Senhor dá são os caminhos que eu preciso se eu quiser ter a energia para o querer e o realizar. Se não, não, é eu que vou continuar fazendo. E quando eu continuo fazendo, eu posso me frustrar, eu tenho as minhas dificuldades, porque eu tenho limitações, eu não tenho todo, e quando vem as frustrações, eu, muitas vezes, vou para o caminho da descrença. E não é o que o Senhor deseja para nós. Por isso, o texto de Mateus, esse é um outro texto que vale a pena você analisar dentro do seu contexto. Amanhã eu vou explorar um pouquinho mais
os detalhes sobre os valores do reino, mas o texto diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que ele está mandando eu fazer aqui? Lembra que o contexto é o Sermão do Monte, tá? Ele está dizendo assim: busque primeiro os valores do reino e a sua justiça. Lembra, o ambiente em que eles viviam, isso aqui fazia total sentido, porque eles viviam um ambiente injusto, um ambiente socialmente injusto, eles viviam a opressão do Império Romano, e o Senhor está dizendo assim: busque primeiro os valores do reino. Se você voltar um pouquinho, deixa eu ver se eu coloquei esse texto aqui, só para a gente... não, eu quero voltar um pouquinho no 6,19. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, esse verso está comparando o 23, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, com o verso 19. Ele começou a dizer lá atrás assim, ó, não acumule coisas nessa terra, acha que você vai se realizar em tudo aqui. Busque primeiro os valores do reino. Ele não está dizendo que eu não deva ter essas coisas, não é isso. Mas isso não poderia ser o primordial. Então busque primeiro os valores do reino e deixe que eu te mostre onde essas coisas ocuparão a tua vida, o lugar da tua vida. Dá para entender isso? Quando eu busco o Senhor e os valores do reino, primeiramente, todas as dimensões da minha vida começam a ter orientação clara. E o contexto desse verso, agora está aqui o verso 25, ó, só para a gente voltar. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Começou, foi da sequência, verso 19 até o verso 21. No verso 25 vai dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? A palavra ansioso aqui dá a ideia de algo que está dividido. O Senhor está dizendo que eu não devo buscar as coisas? Não, não é isso que vai dizer o contexto. Começou lá, ele está dizendo que eu não devo buscar os meus bens, as coisas. Não, não é isso, não é isso. O que ele está dizendo é: não tenha a vida dividida. Não departamentalize, não coloque nas caixinhas, olhe a vida como uma só. Não tenha o coração dividido. Por isso, eu tenho que aprender a olhar de forma integral. E aí ele vai falar, ele vai dar o exemplo. Olha para as aves do céu, eu cuido dela. Olha para os lírios do campo, como eles se vestem. Aí ele vai dizer: buscai o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo é: olhe a vida de forma integral. Lembra bem? Primeiro eu tenho que me esvaziar. Eu tenho que me esvaziar. Eu tenho que deixar que o Senhor trabalhe. Eu tenho que me limitar. Eu tenho que ir a Ele e ser obediente ao que Ele falou. E eu farei isso se os valores que Ele tem para a minha vida são realmente importantes. Ah, não. Primeiro aqui, eu tenho que... Pastor, se eu não correr atrás, quem vai correr? O Senhor não está dizendo que eu não tenho que correr atrás. O Senhor está dizendo que Ele tem que me dar o norte. Sabe por quê? Porque senão as coisas que eu corro atrás serão mais importantes e me tornarão autossuficiente. E eu ainda vou dizer assim: eu não preciso dele. E quando vier a decepção, quando vier a tristeza, quando vier uma dificuldade, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar sem rumo. Eu quero te propor aqui que você medite em Mateus capítulo 6, os versos 25 até o verso 34. Faça aquilo
Faça aquilo que eu falei para você. Faça a leitura meditativa. Sabe? A leitura de eu vou deixar que o Senhor fale para mim. Eu poderia citar, por exemplo, o texto, o verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como cada um deles. Ora, se Deus os veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. E ele vai repetir, não vos inquieteis. Não fique dividido. E eu quero perguntar para você, como anda a sua vida? Como anda a sua vida? Ela está dividida? Dividida? Talvez você está tão preocupado em querer realizar as coisas que o realizador de todas as coisas nem faz mais parte do seu viver. Eu quero te convidar agora para que o Senhor faça parte da sua vida, para que você fique nele, para que você se esvazie, para que você assuma a forma de servo, dizendo, Senhor, eu estou aqui, para que você obedeça e para que os valores do reino sejam o primeiro. Você quer isso? Você deseja isso? Você quer olhar para você como um ser integral, carecendo do Senhor para te ajudar? Eu sei que é desafiador a gente desconstruir uma ideia. Não esqueça, vida, se a gente chama de espiritual, não é um encontro de um momento, não é. É ter valores do céu que norteiam a vida na terra. Ter os valores eternos que dizem, é assim que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que viver. Você deseja isso? Eu quero orar por isso nesse momento. Esse é o desejo do meu coração. Não é fácil, não é simples. Na nossa cultura, nós que olhamos numa vida dividida, mas não é assim que o Senhor olha. Nós somos um só. Eu quero orar por isso agora. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas orientações que nós recebemos nela. Que a gente esteja fazendo boas reflexões nesta primeira semana de 2024. Que a gente olhe para a vida como uma só. E que a gente busque o Senhor. Que a gente se esvazie para que o Senhor dê caminhos de como nós devemos viver. Eu suplico por isso. Peço uma bênção por cada um dos nossos telespectadores, para que o Espírito Santo transforme o pensamento e eles façam todos os dias a escolha de ficar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesse momento. Eu queria dizer para você, eu deixei aí o texto de Mateus capítulo 6, não sei se você tem Bíblia em casa ou não, mas queria que você pegasse esse texto e leia de forma tranquila e deixe que o Espírito de Deus fale ao seu coração e a gente se encontra amanhã. Um abraço, que Deus cuide de você e da sua família.